Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim e tenho certeza que sim. Vamos logo parar de delongas e ir direto à aula. Hoje nós iremos falar sobre montante, nesse primeiro momento, e depois nós iremos desvendar aquele mistério, que de mistério não tem nada, é bem tranquilo, vocês irão ver como a gente faz as transformações temporais, aquela taxa de juros que está ao ano, vamos transformá-la para ao dia, para ao mês. Você viu que eu dei uma de Cebolinha, né, nesse exato momento. Bom, o Cebolinha também faz matemática financeira. Bom, seguinte, primeiramente, vamos falar de montante, tá? Lembrando que estamos em juros simples ainda, viu? Juros simples. Lembra quando nós estávamos abordando ainda juros, capital, taxa de juros e tempo? Qual que era o grande lance? Nós falávamos o seguinte: os juros, que é dado em dinheiro, lembra? Reais, nada mais é do que um capital que você investiu no primeiro momento, você colocou o capital agora, por uma taxa de juros, certo? Que vai fazer essa correção desse capital que você investiu por um determinado período de tempo, que a gente tinha comentado, para lembrar qualquer coisa, JSIN, ou às vezes algumas pessoas trocam o N por T, JCIT, certo? Então, se bater o desespero, lembrem disso. Mas, o ideal, claro, que é a gente construir o raciocínio, é os juros, que vai ser o que? Lembra? Aquela recompensa por eu não ter o que? Gastado esse dinheiro hoje. Juros é igual ao capital, que é o dinheiro que eu investi nesse momento agora, corrigido a uma taxa de juros por um determinado período de tempo. Que tempo é esse? O tempo que eu for ficar com ele investido. Seja em uma poupança, seja uma aplicação financeira qualquer. Tudo bem? Como eu não estou gastando esse dinheiro, eu mereço uma premiação. Essa premiação é o quê? Os juros. Certo? Bom, aí o que acontecia? Nós chegávamos e achávamos o valor dos juros. Por exemplo, olha, quando eu aplicava um capital de 100 reais, isso me rendia um juros de 10 reais. Ótimo. Eu aplicava 100 e rendia 10. A gente nunca parou para se perguntar quanto que eu fiquei no total? Olha, eu investi 100, me rendeu 10, beleza. Mas isso tudo dá quanto? Os dois juntos. Eu quero saber no final das contas com quanto que eu vou ver lá meu saldo. É isso que eu quero ver. Ah, tá, não, então peraí, então vamos somar aqui, vamos ver quanto é que deu nesse final aqui. Certo? Vamos somar. 100 mais 10 vai dar 110. Ah, ótimo. Então peraí. Quando eu descubro os meus juros, que nada mais é do que o capital que eu investi naquele momento, por uma dada taxa de juros em um determinado período de tempo, eu acho um valor que é a minha premiação, lembra? A minha recompensa por não ter gastado esse dinheiro naquele momento, por eu ter poupado ele, digamos assim, por eu tê-lo investido. Consequentemente, se eu apliquei 100 e obtive os juros de 10 reais, se eu somar os dois, é o que vai aparecer lá no finalzinho do meu extrato, vai ser o quê? 110. Eu quero saber lá no fim quanto é que eu vou ficar. Eu não quero saber quanto é que eu ganho de juros, eu não quero saber direito o que eu apliquei, eu quero saber lá no final. Soma os dois pra mim aí e vê quanto é que dá. Não, os dois dão 110. Ah, então tá bom. Então quando eu somo os dois dá 110. Isso, é isso que eu quero saber. Lá na frente, lá no futuro, quanto é que vai dar? Vai dar 110. Ótimo. Mas como é que é o nome desse 110? Se o prêmio por eu não ter gastado, por eu ter investido, chama-se juros, um valor de 10 reais. Se o capital, aquele dinheiro que eu investi naquele momento, e chama-se capital, quando eu somo os dois, adivinha?
montante. Portanto, o montante nada mais é do que o capital mais os juros. Ah, professor, está dizendo que é só isso. A gente já poderia ter feito o montante de todos aqueles exercícios que a gente fez? É. Poderíamos. Mas por que a gente já não fez logo? Porque lembrem-se, vamos por partes. Hoje vocês estão mais seguros para eu poder falar desse jeito e vocês entenderem? Porque já fizemos a primeira etapa. Tudo bem? Veja só agora uma outra transformação bem interessante do nosso amigo montante. Nossa, o nosso amigo mutante, não infeliz, o nosso amigo montante. Ó, lembra que a gente acabou de lembrar. Lembra que acabamos de lembrar. Você viu que loucura, né? Bem que é matemática, não é português. Que juros é capital que multiplica uma taxa de juros por um determinado período de tempo. Só que nós já tínhamos rearranjado esta equação e descobrimos que o capital é igual, lembra? O juros já está desse lado. Os dois fatores que cá estão, as duas variáveis que cá estão multiplicando, passam para cá dividindo. Então, taxa e tempo dividindo. Olha, achamos o que é agora o capital. O capital, então, é juros dividido pela taxa e o tempo. Beleza, que bacana. Horas, mas aqui eu tenho juros, mas aqui eu tenho capital. Então quer dizer que eu posso pegar cada uma dessas partes e substituir nessa principal? Exatamente. Só que, obviamente, esta primeira equação dos juros, que é a equação tradicional, ela é muito mais fácil da gente trabalhar. Então nós iremos usá-la neste momento para fazer a substituição. Vejam bem, aqui em cima. Então olha aqui, ó, vou colocar um asterisco aqui. Olha aqui os juros. Certo? Então, montante é igual a capital mais juros. Só que a gente acabou de descobrir que os juros é... Acabou de descobrir não, a gente já sabia na realidade que os juros é capital que multiplica a taxa pelo tempo. Então, olha só, onde está juros, o que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Capital pela taxa pelo tempo. Certo? Horas. Juros não é exatamente isso? Só substituir aqui. E aí, consequentemente, nós temos que montante é igual. Olha só, o capital aqui é um fator comum, então vamos colocá-lo em evidência. Capital, colocando em evidência, capital com capital vai dar 1, mais capital 1 e pelo tempo. 1 a gente não precisa pôr aqui, taxa de juros pelo tempo. Olha só o que nós descobrimos. Descobrimos uma outra maneira de escrevermos. Pessoal, lembrando, viu? Eu estou apagando essas coisas aqui embaixo, mas vocês também podem ficar despreocupados. Porque, professor, o senhor está apagando. É, mas você tem aí o botão de pausa, então qualquer coisa você pode pausar, voltar, escrever, tá? Fique despreocupado. Veja, nós acabamos de descobrir o quê? Que montante é exatamente igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa pelo tempo. Voltando, isso é uma outra maneira de escrever que montante é igual a capital mais
capital que multiplica a taxa de juros que multiplica tempo. Mas isso é juros. Portanto, montante nada mais é do que capital mais juros. Eu só refiz a equação desta maneira porque em alguns exercícios fica mais fácil. Aqui nós temos duas maneiras. A primeira equação e uma segunda equação. Certo? Primeira. Então veja, esse rearranjo é para facilitar até a vida de vocês. Em algum momento é mais fácil você utilizá-la, que ela já vai te dar um número mais direto. Tudo bem? Você não precisa achar os juros primeiro para depois chegar aqui. Embora eu não tenha feito esta equação nova, esse rearranjo, apenas para facilitar a vida de vocês. Ele também tem um outro sentido. Veja. Este termo aqui, em que eu destaquei, vou trazer ele para cá, ó. Vou reescrever. 1 mais I que multiplica N. Ou seja, 1 mais taxa de juros que multiplica o tempo. Ele também é conhecido como fator de capitalização. Por quê? Porque perceba, lembra do nosso início da conversa? Qualquer coisa volta um pouquinho no vídeo. Que eu fiquei falando aqui para vocês. Olha, o capital eu investi agora e tive uma recompensa pelo tempo que eu não gastei esse dinheiro, que eu investi, que é os juros. Mas somado ele, lá na frente, lá no futuro, ele vai me dar o montante, que é a soma dos dois. Então, quando eu quero capitalizar o meu dinheiro, eu quero ver o quanto ele renderá no futuro, eu não vou ver apenas o capital ou os juros. Eu vou ver tudo. A capitalização envolve tudo. O futuro vai envolver tudo. Então esse é o fator de capitalização. É o fator que irá me mostrar o quanto de dinheiro no final das contas eu terei. Capital e os juros ao mesmo tempo. Veja, por isso que o montante é o capital que multiplica o fator de capitalização. Professor, por que tem que estar somando aqui então tem essa multiplicação? Porque perceba, nós já temos o capital aqui e ele precisa ser capitalizado, ele tem que ser levado ao futuro por este fator. Esse 1 aqui já significa que é o capital novamente pela taxa de juros e o tempo. Por isso que ele só precisa aparecer escrito uma vez só. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora veja, se o montante é justamente o que eu estou falando, que é essa capitalização, o valor que eu vou ter lá no futuro, e o capital que a gente vive falando, que é o valor presente, como é que eu faço para saber quando me perguntarem o quanto eu investi para ter o montante que tenho hoje? Ora, quanto que eu investi na época, coloquei uma grana lá na época, e hoje eu consegui ter esse montante. Mas quanto que eu coloquei na época? Aí você precisa, se o fator de capitalização é o quanto vai te mostrar o quanto esse investimento vai te dar no futuro, o montante é futuro, para acharmos o fator de atualização, que é pegar o quanto tem no futuro e trazer ao presente, ou levar ao passado, se você estiver olhando do futuro, uma outra perspectiva. De toda maneira, o que importa é o seguinte: vamos reescrever esta equação. Se para saber
do montante do futuro eu utilizei o fator de capitalização, eu vou inverter isso aqui. Como que eu faço para inverter? Eu simplesmente, se ele está aqui multiplicando, eu passo dividindo. Então, o futuro eu vejo a capitalização, eu vejo o montante para atualizar, para levar ao passado. O que eu faço? Eu vejo o capital, eu isolo o capital. Como o montante já estava desse lado, eu simplesmente pego este fator de capitalização e passo dividindo. Lembrando que o pontinho também significa multiplicação. Olha, isso aqui é a mesma coisa que M sobre 1 mais taxa que multiplica o tempo. Eu posso escrever da mesma maneira. Escrever embaixo para ficar mais claro. Capital é igual a M, que é o montante, que multiplica. Agora eu vou pegar esse fator inteiro e colocar aqui pro ladinho, tá? 1 sobre 1 mais taxa que multiplica o tempo. Se eu multiplicar aqui, lembrando, aqui não precisa aparecer, mas aqui está sobre 1. M que multiplica 1, M. 1 que multiplica a taxa inteira aqui, o fator inteiro, desculpa, o fator inteiro aqui, certo? Agora, este fator aqui que eu isolei, ele é conhecido como, se este fator que leva o capital ao futuro, chamei de fator de capitalização, este fator aqui, ele quer me atualizar do valor do capital. É o fator de atualização. Fator de atualização. Tudo bem, tranquilo. Professor, não tem nada tranquilo. Esses rearranjos que você fez me deixou louco. Fator de capitalização, de atualização. Calma. Lembrem-se da última aula e das aulas anteriores. Qual a melhor maneira de a gente entender tudo o que está sendo aqui abordado? Exercícios. Vamos a eles. Então vamos lá. Uma criatura aplica R$18.000 a taxa de 1% e meio, ou seja, 1,5% ao mês, durante 8 meses. Determinar o valor acumulado ao final do período. Vamos lá. Então veja. Lembra? Já de novo caiu, né, cara? Que loucura isso. Você viu a dificuldade no agachamento, mas é porque a semana foi pesada. Olha, veja, qual que era a nossa regra de ouro? Qual que era a nossa regra básica? Vamos primeiro ler o texto, interpretar o texto, retirar as informações, colocar os dados, porque depois é praticamente aplicação de fórmula, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, dados. E aí depois a resolução. Então, ó lá.
Uma criatura aplica 18 mil reais. Aplicou, investiu, agora é capital. Capital, 18 mil dinheiros. Certo? Taxa 1,5% ao mês. Taxa 1,5%. O que a gente já fazia? Ao mês, já dividia logo, lembra? A gente já fazia essa transformação de porcentagem em decimais. 1,5 dividido para 100. Isso é igual. Coloca aqui 1,5. São dois zerinhos? Dois zerinhos. Duas casas. Uma, duas. Então é 0,015. Tudo bem? Ao mês durante 8 meses. Então, ó, ao mês durante 8 meses. Lembrando, escreva ao mês, meses, certo? Por quê? Porque aí você vai fazer a conferência. O tempo está em meses, a taxa está ao mês, então eu posso efetuar a operação, certo? O que mais que ele fala? Determinar valor acumulado ao final do período, ao futuro. Futuro é montante. É isso que ele quer saber. Nada além disso. Então vamos lá. Primeiro, temos capital, temos a taxa, temos o tempo e queremos o montante. Como a gente pode resolver? Primeiro, o jeito arroz com feijão, para não ter erro. Montante é igual capital mais juros. Tudo bem? Eu não tenho juros aqui, mas eu tenho capital, tenho a taxa e tenho tempo. Tudo bem? Faço o que primeiro? Acho os juros então. Vamos lá, por partes. Juros é igual a capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Juros é igual, vou para o outro lado. Capital, 18 mil. Que multiplica a taxa 0,015 e o tempo 8. Fazendo esta operação, temos que os juros vai ser 2.160, certo? Ok? Tem um cifrãozinho lá, cifrãozinho aqui. Dinheiros, reais para facilitar. Bom, se montante é igual capital, capital nós já temos. Mais juros, acabamos de achar os juros, é só substituir. Montante é igual a capital, que é 18 mil, mais juros, que é 2.160. Portanto, o nosso montante nada mais é do que 20.160 reais. Tudo bem? Tudo tranquilo? E qual é a outra maneira que nós poderíamos resolver? E nós resolveríamos direto, sem precisar achar os juros? Exatamente. Aquela formulinha direta, que foi a nossa segunda equação. Olha só. Se você não lembra como chega nela, o que você faz? Você resolve ela. Nós sabemos que montante é igual a capital mais juros. Sabemos que juros é igual a capital que multiplica a taxa de juros que multiplica o tempo. Portanto, vamos substituir os juros na primeira equação. Então, montante é igual a capital mais os juros, que é capital pela taxa pelo tempo. Montante, então, é igual a o
capital já está aqui, coloca em evidência, lembra? 1 mais taxa pelo tempo. O nosso fator de capitalização. Essa fórmula aqui, se você já lembrava ela, tudo bem. Se você não lembrava, só refisa aqui novamente para a gente refrescar a memória. Bom, então o montante é igual ao capital que eu tenho aqui, 18 mil, que multiplica o fator de capitalização, que é 1, indo para o outro lado, mais taxa, que é 0,015, pelo tempo, que é 8. Lembrando, faz primeiro aqui 0,015 vezes 8, vai achar um valor, 1 mais este valor, e depois você multiplica por 18. Resolve o primeiro parênteses, lembra? Primeiro parênteses resolve, e dentro do parênteses, primeira multiplicação. E o montante vai ser exatamente R$20.160. Tudo bem? Uma outra forma de resolver o mesmo exercício, certo? Vamos para o próximo. Vamos lá, mais um. Uma dívida de R$900 mil irá vencer em 4 meses. O credor está oferecendo um desconto de 7% ao mês, caso o devedor deseje antecipar o pagamento para hoje, ou seja, uma dívida lá da frente, antecipar para hoje. Nós vamos pegar uma dívida futura e vamos atualizar. Fator de atualização. Vão fazendo essas ligações, tudo bem? Calcular o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação dessa dívida. Então vamos lá. Faça primeiro, sempre, faça primeiro uma primeira leitura do texto, do probleminha. Pega ele de uma maneira abrangente. Leia, veja e depois leia com mais calma, certo? É na segunda ou terceira leitura que você vai conseguir pegar de uma maneira um pouco mais firme ou fidedigna os dados que ali estão. Tudo bem? Veja. Então vamos lá, se o pincel ajudar. Uma dívida de 900 mil irá vencer em 4 meses. Se ela irá vencer, ela está lá no futuro. E quando estamos falando de futuro, estamos falando de montante. Então, montante, 900 mil. Tudo bem? Em 4 meses. Então, o tempo, 4 meses. Lembrando, escreva, não custa nada. Cifrão, mês, tá? O credor está oferecendo um desconto de 7% ao mês. Então, taxa 7% ao mês. Vamos logo transformar isso antes que a gente esqueça. 7% é 7 por 100. Isso é igual a, lembra? 7. Tenho 2 zeros, ando 2 casas. Tudo bem? 1, 2. 0,7 em decimais ao mês. Calcular o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da dívida. Então veja. Tem um montante, tem um tempo, tem a taxa e eu quero saber o quê? Justamente a minha dívida futura, se fosse hoje, eu quero atualizá-la. Para atualizá-la e trazer ao momento, ou como a gente está falando, do futuro para o passado, como a gente falou, eu quero saber então o valor do capital. Certo? Tudo bem? E aí, a gente sabe pelo rearranjo da fórmula que montante é igual a capital que multiplica o fator de capitalização. Lembra? 1 mais taxa pelo tempo. Mas eu quero saber o capital. O que eu faço?
Eu isolo o capital. Deixo o capital de um lado, o montante aqui já está. Passo o fator de capitalização, que está multiplicando, dividindo. Quando ele está multiplicando e passa a dividir, ele inverte. Se ele inverte, ele vira, lembra? O fator de atualização. Tem um montante, tem um tempo, tem uma taxa. Vou atrás do capital. Agora é só substituição e aplicação de fórmula. Tudo bem? Passando para o outro lado. Capital, então, é montante, 900 mil. Sobre 1 mais taxa 0,07, que multiplica o tempo 4 meses. Resolvendo essa conta, nós chegaremos a um capital de 703.125 reais. Tudo bem? Na verdade, se fosse reais, né, nós deveríamos fazer isso, R cifrão. Mas aqui nós estamos lendo como reais para facilitar. Seria 703.125 dinheiros. Dólares, enfim, o que você quiser. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vimos então a parte de montante. Como vocês viram, nada mais é do que um passo à frente do que a gente tinha visto. Mas nada demais. Toda a base do que nós já havíamos estudado, havíamos abordado. Tudo bem? Agora vamos ver as atualizações temporais. Então vamos lá, pessoal. A última parte para hoje. Olha só. Vamos fazer então as transformações temporais. Como assim transformações temporais, professor? Entender a equivalência das taxas. Quanto que uma taxa anual representa mensalmente, quanto uma taxa mensal representa diariamente, quanto uma taxa diária representa anualmente e assim por diante. Tudo bem? Bom, então veja. Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: prazo a que se refere os juros e prazo de ocorrência dos juros. Isso são coisas distintas. O prazo a que se refere os juros, por exemplo, é um prazo que a gente corriqueiramente pode falar que é um prazo nominal. A poupança, ela tem aí o seu prazo, se refere ao ano, 6% ao ano, por exemplo. Um exemplo só, tudo bem? Acho que nem é mais tudo isso, já deve ter corrigido para baixo, mas enfim. Que seja 6% ao ano, para o nosso exemplo. Embora o prazo de ocorrência dela seja ao mês. Tudo bem. Mas professor, se é 6% ao ano, o ano tem 12 meses, eu divido para 12 e está tudo certo. Não é isso? Veja, até pode ser em juros simples. Mais para frente, quando adentrarmos em juros compostos, nós iremos ver a diferença entre a taxa nominal para a sua taxa real, a sua taxa de ocorrência, tudo bem? Ou a sua taxa equivalente. Para a nossa sorte, pelo menos por enquanto, mas não tem que se preocupar com juros compostos, vocês vão achar até mais legal. Quando nós tratarmos de juros simples, as nossas taxas nominais e as nossas taxas equivalentes, elas serão iguais. No sentido que terão o mesmo valor. Em juros compostos, nós iremos ver que 6% ao ano como taxa nominal, quando você transforma ao mês e volta ao ano, não é mais 6%, é diferente. Papo para outro dia.
Aqui em juros simples, nós iremos ver que 6% ao ano, 6 ao ano, se eu quero saber em meses, basta eu dividir 6 para 12. Isso vai me dar 1/2, conhecido como meio. Tudo bem? Tranquilo? Lembre-se então, estou abordando o que? Estou querendo bater nessa tecla, porque a gente vai voltar isso mais para frente. Nós iremos ver que para juros compostos, que são os mais utilizados, a taxa nominal com a equivalente ou a real, ela tem uma certa diferença. Tudo bem? Iremos aprender a calcular e é bem tranquilo também. Agora, para o nosso entendimento neste momento, que é juros simples, as nossas taxas nominais, elas se equivalem às equivalentes, às reais. Elas são idênticas, são reais. Então nós iremos ver que para transformar de ano em mês, basta dividir por 12 e assim sucessivamente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para os exercícios para facilitar o nosso entendimento. Acorda, pessoal, vamos lá. Ó, calcular a taxa anual proporcional a 6% ao mês, 10% ao bimestre. Lembrando que estamos em regime de juros simples. Se estamos em regime de juros simples, basta fazer a equivalência normal. Olha só, se eu quero saber a taxa anual proporcional, então é transformar o que foi pedido, que está na letra A, ao mês, e que está na letra B, ao bimestre, para ano. Simples assim, é só isso. Então, 6% ao mês. 6% ao mês. Quantos meses tem um ano? Eu não quero transformar de mês para ano. 6 vezes 12 é igual a 36. 36 o quê? Porcento ao mês. Tudo bem? Professor, eu não tenho que transformar antes em decimais e tudo mais? Não. Quando você for fazer apenas a transformação, como aqui, se ele só pedir para você, transforme, se tiver em porcentagem. Se tiver em porcentagem, tudo bem, não precisa sair transformando decimais antes não, tá? Agora, se você for utilizar este passo para resolver um outro exercício, aí sim, faça o seguinte, faça primeiro essa conta direta, por exemplo, a porcentagem pela taxa, por exemplo, mês para anos, e aí no final só, como aqui, 36%, certo? É igual a 0,36. Depois você transforma, tudo bem? Não fica tentando transformar antes, você vai se enrolar, bobeira. Faz primeiro o tradicional, depois qualquer coisa, se for necessário, você faz a transformação em decimais, tudo bem? E aqui, e agora? Puxa vida, 10% ao bimestre? O que é bimestre? Oxe. No nosso caso, bimestre, 2 mestres, né? Não! Ao mês, 1 mês. Bimestral, 2 meses. Vejam só. Olha o nosso calendário aqui. Gregoriano. Quantos bimestres nós temos ao longo do ano? Está aqui o nosso ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se bimestres são 2 meses,
quantas vezes 2 meses nós temos no ano? Vejam só. Janeiro e fevereiro são 2 meses. Então nós temos 1 aqui. Março e abril são outros 2 meses. Então, 2. Maio e junho é o nosso terceiro bimestre. A terceira vez que aparece 2 meses junto. 2 meses juntos. Julho e agosto, quarta vez que nós temos um bimestre, ou seja, a junção de 2 meses. Setembro e outubro, a quinta vez. Novembro e dezembro, a sexta vez. Então nós temos quantos bimestres? Quantas vezes aparecem 2 meses juntinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, nós temos 6 bimestres no ano. Se eu tenho 10% ao bimestre e quero saber a taxa anual, portanto, eu tenho 10% bimestre. Quantas vezes tem bimestres no ano? 6. 10% ao bimestre, eu quero transformar em ano. Como eu tenho 6 bimestres, 10% vezes 6. Isso vai me dar 60% ao ano. Tudo bem? Aqui eu coloquei ao mês, olha só, errei, hein? Ao ano, tá? Estou transformando em anual. Certo? Tranquilo? Beleza? Então transformamos aqui na letra A de ao mês ao ano, transformamos aqui na letra B de ao bimestre ao ano, conforme o exercício pediu. É só isso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, por essa aula ficamos por aqui. Não esqueçam de revisar, de fazer estes exercícios antes da gente se encontrar na próxima segunda-feira. Tudo bem? Tudo tranquilo? Até lá para resolvermos um pouquinho mais e treinarmos um pouco mais.